se eu falar para você que você tem recursos para sair de qualquer dificuldade que você se encontre, você tem capacidade de mudar seu patamar vibratório, você acredita? Oi, gente, tudo bom? Tô aqui com meu cafezinho quentinho. Quem aí gosta de um café? Eu adoro. Se eu não tomar café, eu não sou ninguém. Pelo menos na parte da manhã eu tenho que tomar meu cafezinho. Muitas vezes a gente, nas nossas dificuldades, né? Porque é normal, o ser humano ainda, a gente ter dificuldades. Dificuldades essas que a gente mesmo procura, né? Confesso que eu custei muito a entender, a aceitar, né? Antes eu não entendia. E quando eu comecei a entender, né, porque às vezes a gente entende, mas não aceita. A não aceitação é um estado de rebeldia, né, da gente. Então eu custei a entender. Aí depois eu entendi e não aceitava. Pode até parecer meio louco, mas era realmente isso que acontecia. Custei muito a aceitar que eu mesma causava os problemas que me faziam sofrer. Aí depois que a gente começa a entender, fica muito mais fácil, né? A gente lidar com essas dificuldades. Porque vamos parar para pensar. Se Deus é justo, por que ele criaria problemas para algumas pessoas, né? Alguns dos seus filhos e outros não? Se ele é justo. Então fica muito mais fácil a gente pensar, né, por esse lado, que é nada mais, nada menos que a gente que procurou as dificuldades que a gente se encontra hoje em dia. Tá, aí nós procuramos as dificuldades, a gente sofre, a gente tem que dar conta delas. Mas muitas vezes a gente, nessa mesma dificuldade, a gente não sabe mais como resolver. Então é normal a gente ficar naquele chororô. Gente, teve um período na minha vida que eu ficava num chororô o dia inteiro praticamente. Eu chorava pela manhã, aí eu ia fazer algumas atividades, né, que eu tinha que fazer. Aí na hora do almoço eu vinha descansar. Quando eu me via sozinha eu chorava de novo. Aí voltava para fazer as outras coisas, tudo no automático, né? Eu fazia as atividades do dia sem raciocinar, né? Aquela coisa bem, tudo no automático mesmo. Eu confesso que chegou um período que aquilo começou a me incomodar, né? De tanto eu chorar, minhas pálpebras ficavam muito inchadas e eu tava ficando com uma aparência já esquisita. Teve um período que eu chorava tanto que meu rosto tava quase ficando deformado, sem brincadeira, gente. Aí nessa época eu trabalhava, né, no comércio lá com meu irmão e eu tinha que trabalhar com aquela cara de choro. E as pessoas, né, algumas pessoas mais atentas, elas percebiam. Aí acabavam perguntando se tinha acontecido alguma coisa. Aí eu falava que não, aí no outro dia a mesma coisa, né, porque alguns fregueses iam diariamente, moravam perto lá do comércio do meu irmão. E tava sempre me vendo com aquela cara esquisita, de choro. Outra vez ou outra eu tava um pouco estressada. Mas aí eu ficava mais quietinha, tentava não passar, né, para outra pessoa o meu incômodo interior, aquela coisa horrível que eu tava sentindo. Gente, esqueci de falar, cortei meu cabelo, falei que no meu aniversário eu queria passar com cabelo diferente, né, então eu cortei minha franja aqui, picotei aqui um pouco, não eu fui na moça aqui perto de casa, que corta cabelo, né, ela atende em casa, né, tem um salãozinho em casa, e dei um jeitinho aqui no meu cabelo. Mas enfim, voltando pro assunto aqui do vídeo. Aí, quando aquilo começou a me incomodar, foi que eu parei pra pensar, né? Que eu comecei a buscar ajuda psicológica, aí eu fiz a terapia, aí depois saí da terapia, como eu já comentei em outro vídeo aqui. Aí depois eu tive vontade de voltar pra terapia, só que eu estava apertada financeiramente falando, né? Então, eu mesma tive que buscar aqui outros recursos. Eu mesma tinha que ser minha terapeuta, né? Eu comecei a assistir vídeos no YouTube. Aí depois, né, a psicóloga que eu fazia terapia, ela começou a dar tipo um curso online para algumas pessoas, né, de autoconhecimento. É onde eu comecei a fazer e toda segunda-feira à noite eu participo desse estudo, que é uma maravilha, né? Eu separo esse horário para mim que é sagrado, que é o meu momento, né? O meu momento aqui, aquele momento de cuidar um pouquinho das minhas emoções. Então é muito legal, a gente faz meditação, eu sempre fiz meditação, mas eu nunca fiz assim, com acompanhamento de uma psicóloga. Então agora eu tô aprendendo e é bem legal, é bem diferente a experiência. No começo é sempre um pouco mais complicado, né? A gente acha que tá meditando, que tá fazendo tudo certinho, mas aí de repente a mente vai para outro canto, no meio da meditação a gente começa a pensar em coisas aleatórias, né? Coisas que a gente vai fazer no outro dia ou que a gente fez durante o dia. Então no início é assim mesmo, né? A gente tem uma certa dificuldade. Nossa, tá ventando muito aqui. Então,
É como eu estava falando, gente, quando vai fazer qualquer coisa no início é um pouco mais difícil, mas depois com o tempo a gente vai pegando ali o jeitinho, a gente vai aprendendo. Então hoje em dia eu já consigo fazer minha meditação de uma maneira mais profunda, eu consigo me concentrar mais. É maravilhoso, gente. A primeira vez que eu consegui me concentrar mesmo foi com a ajuda, né, da psicóloga. Então eu chorei horrores, chorei. E foi uma meditação onde a gente trabalhava com a nossa criança interior, falava pra gente imaginar os nossos pais, os nossos avós. Então foi um trabalho muito legal. E eu consegui visualizar perfeitamente. Eu nem estava sentindo meu corpo, né? Aliás, eu sentia assim, como se meu corpo tivesse assim, como se fosse uma pedra, um negócio pesado. É até estranho, né? Eu fiquei um pouco assustada no início, mas era como se eu tivesse assim me desprendido um pouco do corpo e eu tivesse em outro lugar, menos ali, mas ao mesmo tempo estava sentindo o meu corpo pesado. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito, se vocês estão entendendo, mas só quem passa por essa sensação durante uma meditação é capaz, eu acho, de entender o que eu estou falando. Por isso que o ideal é a gente fazer, né, num lugar tranquilo, que ninguém incomode, para a gente poder usufruir melhor, né, dos benefícios da meditação. E uma meditação guiada é melhor ainda, gente. Mas nada também impede que a gente faça sozinha, né, que a gente utilize de algumas técnicas de relaxamento. Eu aprendi isso com a psicóloga também, na época, né, que eu fazia terapia. Então, quando eu chegava muito agitada lá, né, que ela não entendia nada que eu falava, porque eu ficava com tanta coisa presa que eu queria, eu começava a falar tudo de vez, uma loucura, uma loucura. Para vocês terem uma ideia, eu falava coisas que nem eu lembrava. Eu ia toda consulta, eu ia semanalmente, né? Aí eu já ia programada para falar sobre um assunto. Só que quando chegava lá, eu falava de coisas lá de trás que nem eu lembrava, que estava aqui dentro da minha cabeça. Então aquilo fluía lá. Aí eu saí falando, aí misturava às vezes com o assunto do momento. Aí ela, calma, calma. Aí ela fazia, né, esse exercício de respiração comigo. Ela mandava eu inspirar, né, profundamente, segurar um pouco o ar e expirar, e soltando o ar devagarinho. Mínimo umas 10 vezes, né, para o cérebro da gente entender, né, que tá tudo tranquilo ali. Porque a respiração, né, a técnica da respiração, desses exercícios, ajuda pra caramba a acalmar a mente da gente. Nossa, tá ventando muito aqui agora. Então, no início eu achava até que eu sabia respirar, que eu sabia fazer esse exercício de respiração direito, mas não, eu fazia tudo errado. Então eu fui aprendendo com ela. Boa dica para saber se você está fazendo essa técnica direito, né? Eu quando inspirava, minha barriga murchava. Mas é o contrário, né? De acordo com o que ela me ensinou, a gente quando inspira, a barriga tem que estufar. E quando a gente vai soltando o ar, a barriga vai meio que murchando. E eu fazia o contrário. Eu puxava o ar, a barriga prendia, né? E depois soltava, mas é o contrário. A gente estufa a barriga aqui, a gente inspirando, a barriga vai meio que inchando, e depois a gente vai soltando. Então eu fui aprendendo, né? Não foi de uma hora para outra. E hoje em dia, depois de muito tempo, eu já consigo fazer uma meditação mais profunda, sozinha, né? Não foi de uma hora para outra. Se eu estar num lugar tranquilo, saber que ninguém vai me incomodar. E no início acontece, né? De celular tocar, porque eu coloco uma musiquinha, né? Celular mesmo. Então não tem como eu desativar a internet, desligar celular, porque a musiquinha me ajuda. Sei quando eu tô com a psicóloga, né, online, aí eu não preciso de música, porque a voz dela já vai ali me guiando. Mas eu fazendo sozinha, eu coloco uma música ali. Eu gosto muito da Ave Maria, né? Me acalma muito, me ajuda muito a meditar. Mas uma musiquinha relaxante, porque tem gente que não gosta, né? Questão aí de religião, essas coisas, eu super respeito, entendo. Mas tem músicas maravilhosas, né? Instrumental, que ajuda também pra caramba na hora de meditar. Então, uma dica que eu dou, né? Se vocês não estão acostumados ou querem experimentar, começar a meditar, começa devagarinho, coloca ali uma música, né, calma. Começa com uma música calma. No início eu colocava a música calma e tinha maior dificuldade. Aí eu não tinha paciência, eu parava. Então levou um tempinho até eu conseguir meditar mesmo profundamente. E sei que ainda eu posso alcançar, né,
né, tipo, outro patamar, né, da meditação, me desligar mais profundamente, mas isso também eu acho que leva tempo, né, então eu segui hoje já é bem melhor do que lá atrás, que eu colocava a música, parava no meio, desligava, não me concentrava. Você que não está acostumado, que quer começar, aqui no YouTube tem várias meditações guiadas. Começa devagarinho. Se não gosta também de meditação guiada, coloca aí uma musiquinha calma, imagina você num campo florido. Eu gosto muito de imaginar isso, né? E eu gosto muito de imaginar Jesus andando nesse campo. E faço, né? Essa visualização de um campo florido. Aquelas florezinhas todas branquinhas. Ou tem gente que gosta de imaginar as flores coloridas. E eu correndo lá nesse campo, eu volto à minha infância, né? Eu peguei uma foto minha, né? Antiga, de quando eu tinha uns 7 anos. Aí eu começo a imaginar, né? Eu nessa foto, eu ganhando vida ali, correndo entre as flores. Inclusive, uma das meditações guiadas, né, com a psicóloga, ela ensinou isso. Né? Ela fez essa técnica, né, essa visualização, para a gente poder trabalhar com a nossa criança interior. Aí eu sempre faço essa visualização. Então isso me ajuda muito a acalmar, né, a minha mente, a lidar com as minhas questões da infância, traumas que eu deixei, né, que se instalasse aqui no meu coração, que às vezes atrapalha um pouco minha vida hoje em dia, né. Fica tudo gravado aqui no nosso inconsciente. Tem coisas que a gente nem sabe que a gente tem guardado da nossa infância. Coisas que alguém próximo, algum adulto falou, né, um familiar da gente que a gente ama, que falou, que magoou a gente, que envergonhou a gente. Não que a pessoa falasse por maldade, porque cada um, né, só dá o que tem. Mas a pessoa falou e a gente se deixou influenciar, né, porque na infância as coisas marcam muito a gente, principalmente vindo das pessoas próximas, tipo mãe, pai, cuidador, avó, avô. Então eu comecei a trabalhar, né, esse lado meu infantil que eu guardei por muito tempo, traumas, e só fui liberando através dessa técnica, dessas meditações, dessas visualizações, onde eu estava trabalhando com a minha criança interior. Mas no início, para fazer, a gente precisa de um profissional, né? E se você não pode pagar, no YouTube tem as meditações guiadas, como eu falei. E no início eu confesso que eu nem dava valor, né? Eu não achava que fosse tão bom assim, como hoje eu já tenho a ciência, né? Eu já consigo me beneficiar dessas meditações, o quão maravilhoso é. Eu não achava que fosse assim uma coisa tão maravilhosa quanto eu acho hoje. É isso que eu tô querendo dizer. Então, para mim tem sido muito, mas muito bom mesmo. Tanto é que eu falo para todo mundo. Ó, segunda-feira foi meu aniversário, né? Aí, como eu falei em outro vídeo, esse ano eu não quis festa. Eu comemorei, né, com as pessoas mais íntimas. Eu fiz uma tortinha salgada. Eu comprei um bolinho pequenininho. Aí cantei parabéns aqui com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha neta, com meu filho. Enfim, com as pessoas bem próximas mesmo a mim. Segunda-feira era o dia, né? Era o dia dessa aula, né, que eu participo, onde a gente faz as meditações ali. A aula é 8h30 da noite. Aí eu falei, gente, eu estou disponível, quero cantar meu parabéns 7h30, porque 8 horas eu já vou me ajeitando para poder estar livre, né? Tomada banho já ter feito a última refeição do dia, toda segunda-feira eu faço isso, para poder ficar tranquilo ali, aproveitar melhor essa aula, que é uma maravilha. Se fosse antigamente, né, lá atrás, eu jamais estaria dando valor a isso, ao meu bem-estar emocional. Eu estava querendo conversar, fofocar da vida dos outros, comer, né, comer bolo, comer doces, tá aproveitando ali o aniversário. Não que eu não goste ainda, gente, eu adoro comer bolo, eu guardei meu bolo, comi pra caramba no outro dia. Mas eu tô querendo dizer que eu já tô conseguindo separar as coisas, né, dar mais valor a meu bem-estar emocional. Consegui ficar muito feliz por ter escolhido, né, por ter priorizado um momentinho especial para mim, que é cuidar da minha saúde mental, que antes eu não dava valor. Estar com as pessoas que a gente gosta é muito bom, é muito importante, faz bem também para nossa saúde mental. Mas a gente também tem que priorizar o nosso momento, os nossos cuidados, né? Tendo que coincidiu da aula ser no dia do meu aniversário.
Então eu optei por cantar o parabéns mais cedo e todo mundo super entendeu, super respeitou. Foi o melhor aniversário que eu tive na minha vida, fazendo essa meditação. Foi um presente, um verdadeiro presente de aniversário que eu tive. Como eu falei no início do vídeo, você, né, que está aí me escutando, também tem recursos para melhorar sua saúde mental, para se ajudar. Mas você tem que dar o primeiro passo, tem que querer, e você consegue. E eu digo de coração, você consegue mudar esse quadro negativo aí, né, da sua mente, assim como eu estou mudando o meu. Tem muita coisa ainda para mudar, muita negatividade para jogar, né, para expulsar. Meu filho que brinca comigo, né, quando eu tô, às vezes, num dia ruim, ele show, e faz isso. Mas a gente sabe, né, que não basta isso. A gente tem que fazer um trabalho mental diário para poder a gente ir trabalhando essas questões da gente, né, essas questões internas que muitas vezes atrapalham a nossa vida. Não é de uma hora para outra, mas a gente dando o primeiro passo, o resto Deus vai cuidando, vai ajudando a gente a caminhar até a gente conseguir ir melhorando mesmo e mudando ali de vibração, né, de faixa vibratória, saindo daquela coisa bem negativa e alcançando cada vez mais, né, vibrações melhores, onde a gente se sente bem e a gente percebe a diferença quando a gente consegue sair de um patamar bem baixo, que foi o que aconteceu comigo. A gente vai percebendo a diferença. O problema é que a gente precisa também fazer um esforço para a gente manter essa frequência. Primeiro eu faço minha oração do dia, aí depois da oração, né, eu faço a meditação. Então eu fico assim, bem leve. Mas o problema é quando eu desço, eu tô aqui no meu quarto, né? Aí eu começo a lidar com as pessoas e nem todo mundo tá nessa vibe aí que a gente às vezes quer tá, né? Tá com a mente leve, né? Então é difícil a gente manter a frequência durante o dia todo. Alguém fala uma coisa que talvez eu não goste, mas antes era muito pior, que eu me irritava muito mais fácil. E hoje em dia eu já tô conseguindo isolar aquela fala da outra pessoa, né? A língua coça para dar uma resposta, mas eu já estou conseguindo me controlar. E isso tem tudo a ver com a oração, né, matinal, com a meditação, eu consigo acalmar minha mente. Então, gente, super ajuda. E todo mundo é capaz de fazer isso por si próprio. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês experimentem, que vocês tentem aí, experimentem essa delícia que é, né, a prática da meditação, de visualizações positivas. Só faz bem. O café até esfriou, gente, de tanto que eu falei. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.